Boa tarde, povo de Deus, da paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Nildo. Estou aqui com a palavra de Deus para o teu coração nessa tarde, amém? Você que for chegando, já curta, comente, compartilhe. Você que não é inscrito ainda no meu canal, já corre para cá, se inscreve, que nessa tarde Deus quer fazer algo na tua vida. Quero deixar aqui uma palavra para você, então se você puder já compartilhar, eu quero já agradecer, tá bom? Agradecer a Deus, agradecer a você compartilhar essa mensagem. Essa mensagem está no livro de Jeremias 5, aleluia, versículo 15. Jeremias 5, versículo 15. Vai dizer assim: trarei sobre eles um povo distante, ó casa de Israel, disse o Senhor. Um povo firme, um povo antigo, um povo que desconhece sua língua e não compreende o que fala. Sua java é como sepulcro aberto, todos seus homens são valentes, e comerão sua safra e teu pão, teus filhos e tuas filhas, e comerão tuas ovelhas e teu gado. Comerão tua vide e tua figueira, derrubarão tuas cidades fortificadas, em que tu confias pela espada. E também naqueles dias, diz o Senhor, não os exterminarei de todo. E se forem dizendo, por que causa nos fez o Senhor nosso Deus tudo isto, dize assim, como abandonam e serviram a deuses estranhos em sua terra, irão servir os estranhos numa terra que não é vossa. Dizer isto na casa de Jacó e anunciar em Judá o seguinte. Amém? Olha só a palavra de Deus nessa tarde. Deus ele envia Jeremias a deixar uma palavra para o povo de Israel. Um povo que tinha distanciado da casa de Deus, um povo que tinha deixado de adorar a Deus. Para que, irmã? Para adorar outros deuses. Deus está virado. Então Deus mandou que Jeremias levasse essa palavra. Era uma palavra de conserto, uma palavra de aconselhamento, uma palavra de aleluia, de repreensão. Na verdade, a palavra certa é essa. Deus estava repreendendo o povo. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala que Jeremias ele diz, olha, trarei sobre eles um povo distante, ó casa de Israel. Disse o Senhor, um povo firme, um povo antigo, um povo que desconhece suas línguas e não compreende o que fala. Então Deus está dizendo que traria para perto um povo estranho para dentro de Israel. Para quê? Para castigar o povo de Israel. Onde a jaula é como um sepulcro aberto, e todos os homens são valentes. Então Deus está dizendo para o povo que eles seriam castigados da pior forma. Eles não queriam na sua própria terra. Eles seriam castigados ao ponto de Deus enviar pessoas estranhas, colocar dentro das suas terras, para comer do seu pão, comer do teu sustento, para tocar até mesmo os seus filhos, até mesmo a sua família, para que eles sentissem o que era abandonar a lei de Deus. No dia de hoje não é diferente. Quantas pessoas abandonou o Senhor, quantas pessoas têm abandonado o Senhor, quantas pessoas têm deixado de adorar o Senhor por coisas banais. O Senhor diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor diz que quem ama o mundo, aleluia, não ama o Pai. Porque quem ama o Pai aborrece o mundo. E o Senhor diz, aquele que quiser vir a mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Então, se você ama o mundo, se eu amar o mundo, o amor de Deus não está em nós. Porque é necessário que aborrecemos o mundo quando amamos a Deus. Não dá para amar dois senhores, nem obedecer a dois.
Ou você ama o mundo ou você ama a Deus. Não dá para obedecer nem amar os dois, porque Deus não agrada. A palavra do Senhor diz que a glória dele ele não divide com ninguém. Então este povo aqui deixou de adorar a Deus muito tempo. Então Deus ele traz a condenação, ele traz o castigo. Mas aqueles que se arrependessem, ainda Deus perdoaria. Mas aqueles que não se arrependessem, o castigo continuaria. Aleluia. Então, a Bíblia fala no versículo 17 que esse povo viria, comeria a safra, comeria o pão e até os filhos pagaria. Esse povo comeria as suas ovelhas e até mesmo o seu gado. Comeria também as virgens e a figueira. Derrubarão da cidade fortificada, em que tu confias. Então, eles faziam muros, fortificavam as cidades, fazia prédios e dizia: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Deus está dizendo: num só segundo eu acabo, eu derrubo tudo, porque o poder de Deus ele tem um poder sobre todas as coisas e ninguém está seguro sem a presença de Deus. Por mais firme que esteja o teu muro, se não tiver Deus no controle, ele derruba. Ele envia homens valentes, homens de guerra, e jogam por terra. Aleluia, como ele fez com este povo. Então ele diz: e comerão a tua safra e o teu pão, teus filhos, tuas filhas comerão tuas ovelhas, teu gado comerão tua vide, e até mesmo a tua figueira derrubarão tuas cidades fortificadas, em que tu confia, derrubarão pela espada. E também naquele dia, diz o Senhor, não os exterminarei de um todo. Então ele está falando que não era todo mundo, mas haveria aqueles a qual o Senhor tinha uma promessa, a qual que era escolhido de Deus, que não tinha se contaminado. Deus não acabaria com todo, mas sim com aqueles desobedientes. Por isso o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Então o bom é você confiar no Senhor. Você pode não ter nada, mas a tua consciência está tranquila. Você está confiante naquele que pode todas as coisas. Aleluia. Versículo 19 diz: e se forem dizendo por que causa nos fez o Senhor nosso Deus tudo isso, diz assim: como me abandonaram e servir a deuses estranhos em sua terra, irão servir os estranhos numa terra que não é vossa. Então, se eles perguntassem, podem dizer, Jeremias, se eles perguntar, você diga que por causa da rebeldia, por causa que eles serviram a deuses estranhos na sua terra, agora vão servir em outra terra. Agora eles vão ser estranhos, agora eles vão ser povo, aleluia, sem a proteção. Se eles perguntarem por causa do que nos fez o Senhor nosso Deus, tudo isso você pode dizer, porque me abandonou, porque servir a Deus estranho em sua terra, ou seja, em sua casa, no lugar que era para você ser livre, agora você está adorando imagens, você está colocando doutrinas de Baal, de Belial. Então o Senhor está dizendo: olha, e agora servir Deus estranho em sua terra, irão servir estranhos numa terra que não é vossa. Então agora, como vocês estão deixando de me adorar para servir Deus estranho na minha terra, na sua terra, agora estranhos virão, aleluia, para a tua terra, aleluia, irão servir a estranhos numa terra que não é vossa. Então, aqueles que não plantou, não semeou, agora vão colher. E vocês vão ser escravos. Vocês vão plantar, mas não vai colher. Vocês vão semear, não vão chegar nem, aleluia, tocar no fruto, porque outros tocarão em seu lugar. Ou seja, é como que vocês plantam, mas não colhem. Vocês colocam o dinheiro em saquitel furado, diz a Bíblia. Vocês plantam muito e não colhem nada. Às vezes colhem pouco. Por quê? Porque deixaram de adorar o Senhor. Então não deixe de adorar o Senhor por nada, não afaste da presença de Deus, que você se torna estranho. Você se torna uma pessoa infrutífera. Você se torna uma pessoa que, aleluia, não frutifica.
Então busque a presença. Então o Senhor diz para Jeremias, olha, diz isto na casa de Jacó e anunciar em Judá o seguinte. Então Deus está dizendo para Jeremias, olha Jeremias, vai e diga na casa de Jacó tudo que eu estou te mandando. Diga também ao povo judeu, o povo de Judá, anuncia. Vai lá e anuncia, diga para eles. E da mesma forma que eles viraram as costas para mim, eu também estou virando as costas para eles. E eles vão ter que servir a outros estranhos. Da mesma forma que agora eles estão se ajoelhando diante de Baal, agora eles vão ser escravos nas suas próprias terras. Aleluia. Jeremias tem que levar a mensagem, o povo não gosta, o sacerdote, os reis viram as costas para Jeremias, chama Jeremias de mentiroso, falso profeta, mas Jeremias continua pregando a palavra de Deus, porque profeta não fala o que o povo quer, profeta fala o que Deus manda. Profeta não recebe tapa no ombro, mas ele recebe o cajado para entregar, para passar. E também ele é muito apedrejado por conta da mensagem de salvação. Então o profeta que é profeta, ele não prega o que o homem quer, ele prega o que Deus manda. É salvação, Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer transformar. Deus quer que você abandone os ídolos, a idolatria, o pecado. Deus quer que você busque a face dele. Isaías 55:6. Desde manhã que Deus está falando no meu coração, buscai ao Senhor. Aleluia, buscai ao Senhor. Enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então o Senhor, ele está convidando você, ele está nos convidando a buscar a tua face. Aleluia. Então o Senhor, ele está falando para Jeremias dizer ao povo. Por que Jeremias? Porque Jeremias é um profeta naquele momento. Jeremias está pregando ali. Jeremias está profetizando ali. Aleluia. Dizendo para que o povo se arrependa, para que o povo volte-se para Deus, para que o povo abandone a ira, o furor, para que o povo abandone a idolatria. Porque se tem coisa que Deus abomina, é a idolatria. Idolatria é pecado, irmãos. Aleluia. Então busque a face do Senhor. Mergulhe. Boa tarde, Lucas. Mãe mandou pegar biscoito e leite. Ô, Lucas, eu não tenho biscoito. Tem não. Não tenho biscoito. E o leite você